máquina. Na tela do celular, por exemplo, na tela do computador, na televisão. Por quê? Existem 3 canhões que vão passando na tela para formar a imagem, certo? O que é o padrão CMYK? O CMYK é baseado em 4 cores, não em 3. Então, ele é baseado no cian, ou ciano, que é um tipo de azul, no magenta, que é um tipo de rosa, no yellow, que é o amarelo, e no K seria black, ou seja, a cor preta. É o padrão que é utilizado para quê? Para impressão. Ou seja, é o padrão que é utilizado pelas impressoras. Certo? Ferramenta forma. A ferramenta forma é usada para vocês colocarem formas dentro da sua arte, dentro do seu CorelDRAW. Certo? Então, basicamente, é utilizado para você inserir formas, para fazer a composição delas, gerando assim a sua arte. A ferramenta caneta. Para que nós vamos utilizá-la? A ferramenta caneta é para você poder redesenhar a sua imagem, transformando ela de um mapa de bits para vértices. Certo? Os nós da imagem. O que seriam esses nós? Os nós da nossa imagem são os vértices que compõem a nossa imagem. Lembre-se, vetorizar uma imagem consiste no quê? Consiste em vocês redesenharem a imagem, passando ela do mapa de bits para vértices. Certo? Para que você vai usar a extrusão interativa? Para facilitar a compreensão também, eu deixei o Corel aqui aberto. Então, eu vou inserir um objeto aqui e vamos aplicar a extrusão interativa para vocês verem o que vai acontecer. Então, vamos lá nas nossas ferramentas interativas. Extrusão. Vamos clicar no nosso objeto, segurar e arrastar. Olha lá. A extrusão interativa é basicamente para vocês conseguirem formar objetos em 3 dimensões. Facinho, né? Como vocês podem ver, o Corel em si, ele é uma ferramenta, ao mesmo tempo que parece ser um bicho de 10 cabeças, extremamente simples de utilizar. Aí a próxima pergunta do nosso questionário, ou da nossa revisão no caso. Não se preocupem não, tá, gente? Eu estou pegando e mexendo a janelinha, porque às vezes a janelinha ela cobre os dizeres da pergunta, tá? Para que vai ser utilizado a distorção interativa? Vamos voltar lá no nosso Corel, para que vocês possam visualizar a distorção interativa. Então vamos inserir um outro objeto. Vamos novamente nas nossas ferramentas interativas e aplicar a distorção. Olha lá, a distorção interativa permite que você mude a forma do seu objeto. O quanto você vai modificar do seu objeto depende do quanto você arrasta para fora da sua imagem ou para dentro da sua imagem, permitindo criar outros tipos de objetos. Tudo isso eu estou relembrando o que já foi visto durante o nosso curso de Corel, certo? Então vamos voltar para as nossas perguntinhas, né? E o envelope interativo, para que ele serve? O envelope interativo é uma maneira mais fácil de vocês pegarem e modificarem a forma do seu objeto. Vou colocar aqui o objeto. Vamos agora na ferramenta envelope. Reparem que ele já adotou que o nosso objeto é formado por vértices. Olha lá, se você arrasta, você modifica
fácil, né? Mistura interativa. A mistura interativa, para vocês poderem utilizar, vocês vão precisar de 2 objetos. Então vamos colocar aqui uma elipse e um retangulinho. Vamos na nossa barrinha de ferramentas, vamos pegar a mistura e vamos clicar no objeto e arrastar em cima do outro. Olha lá, ele vai pegar e vai mostrar todos os passos para nós transformarmos um objeto em outro. Esse controle deslizante ele permite que você aumente ou diminua o número de passos. Como você põe o preenchimento no objeto? A cor de preenchimento ela é utilizada através da paleta de cores. É só você escolher a cor que você quer e clicar com o botão da esquerda. Olha lá, ele aplica a cor que foi selecionada no objeto. Como você coloca a borda, ou seja, a cor numa borda? É só você vir aqui na paleta de cores e usar o botão da direita. Reparem que alterou de preto para vermelho. Mídia artística. Para que a gente usa a mídia artística? A ferramenta de mídia artística ela é utilizada para vocês inserirem mídias artísticas, ou seja, pequenas coleções de objetos que já vêm no nosso CorelDRAW e que podem ser usadas muitas vezes como preenchimento de objetos. Nenhuma dúvida? Lembrem-se, se tiverem dúvida, me chamem no WhatsApp. A próxima. No CorelDRAW, você salva até que versão? Independente de qual seja o seu Corel, ele sempre permite que você salve o arquivo em formato de versões anteriores, tá? Isso permite que, independente de qual seja o Corel que a pessoa tem instalado, ela vai ter como abrir esse arquivo e editar, certo? A versão mínima que ele deixa, ou seja, a mais antiga que ele deixa, é do primeiro CorelDRAW, que é o CorelDRAW 7. E nós temos que tomar muito cuidado na hora de salvar, lembrando sempre de salvar em formato compatível com todos. Por quê? Porque quando vai se mandar, por exemplo, para uma gráfica, vamos supor, a gente está usando o 16, e na gráfica ele só tem o 14. Isso pode dar um problema na hora que você manda a arte para eles, certo? Então, procurem sempre salvar no formato do Corel 7. Essa é a minha recomendação, certo? A ferramenta polígono, para que ela vai ser usada? Basicamente é uma ferramenta que te permite acrescentar polígonos na sua arte. Como assim acrescentar polígonos? Ele permite que você escolha o polígono que vai ser utilizado e a quantidade de lados que você quer nesse polígono. Olha lá, você pode modificar até o mínimo de 3 lados, tá? Para colocar outros polígonos dentro da sua arte. Super fácil, né? O que é a forma básica? Forma básica já são algumas formas meio pré-definidas que já vem no nosso CorelDRAW, tá, gente? Elas podem ser usadas para pegar e criar artes. Não, inserir essas formas
Para responder ela, por um lado já vai responder a pergunta 20. Como nós vamos puxar uma imagem para dentro do nosso Corel para vocês entenderem a ferramenta do rastreio do bitmap? Poderia se usar o adquirir imagem? Em teoria sim, mas o ideal é sempre você importar a imagem para dentro da sua página. Então vamos importar uma imagem para dentro do nosso Corel. Vou pegar uma imagem qualquer aqui que já vem no Windows, né? E vou abrir ela aqui. Se você for rastrear, ou melhor, se você for redesenhar a imagem toda, vai levar muito tempo. Então, para que a gente usa o rastreio do bitmap? Ele é utilizado para facilitar, ou seja, a conversão do bitmap em vértices, que ele vai gerar os objetos. Às vezes ele demora um pouquinho mesmo, gente, mas isso é normal, tá? Então não se preocupe. Olha lá, ele redesenhou a nossa imagem. Certo? Aí, isso vai ligar, além de responder como você faz para inserir imagem no CorelDRAW, também vai permitir que nós respondamos a 19. Por quê? Aqui ela está totalmente agrupada. Se você der o Ctrl, o CTRL, com a letra U de uva, olha lá a quantidade de vértices que aparecem. E se você usar o Ctrl com a letra G, ele junta tudo numa única imagem. Então, para desagrupar, é o Ctrl U, e para agrupar, é o Ctrl G. Certo? Qual que é a diferença entre as imagens vetoriais e imagens de bitmap? Quando nós definimos o CorelDRAW, nós já respondemos ela. A imagem vetorial, ela é composta por vértices, ou seja, por polígonos, por objetos. Enquanto a imagem de bitmap não, é composta por mapas de bits. Como assim mapas de bits? Como eu disse anteriormente, toda e qualquer imagem é sempre composta por bits, ou seja, basicamente pontinhos que formam a sua imagem, certo? Então, a diferença entre elas é que quando você redimensiona a imagem de bitmap, pode acontecer a distorção pelo afastamento dos pixels dessa imagem. E no caso da imagem vetorial, não. Não ocorre essa distorção quando você redimensiona ela. Certo? Qual que é o formato nativo do CorelDRAW? Todo e qualquer arquivo que vocês salvam no Corel, ele sempre vai ter o formato nativo. Então vamos dar aqui um salvar como, onde ele vai colocar aqui no finalzinho a extensão CDR, indicando que ele é um arquivo de CorelDRAW, certo? Para vocês salvarem em outros formatos, vocês viriam aqui na setinha, no canto direito, no tipo, e escolheriam o formato desejado. Por um lado, eu estou mostrando isso de novo, por quê? Porque eu vou pedir no grupo para que vocês me façam uma arte. Então vocês vão criar uma arte e vão me enviar essa arte. Em que formato que eu vou querer que vocês me enviem? Me enviem no formato PDF, certo? Para eu poder abrir aqui e fazer a avaliação do trabalho de vocês, certo? Aí depois eu vou encaminhar para a coordenação da escola. Mas retomando a nossa revisão, a transparência interativa. Vamos pegar e colocar aqui um objeto. Aqui eu vou apagar todos esses aqui.
aqui, poxa. Já pus um monte de coisa aqui. Vamos gerar um novo objeto aqui, para vocês verem o que a transparência interativa ela vai pegar e vai fazer para vocês. Então vamos lá, vamos pintar ele de azul. Vamos vir na nossa ferramenta interativa e vamos jogar a transparência. O efeito da transparência, olha lá, ele vai pegar o ponto que você definir e vai clarear ele até o branco, gerando assim um efeito de transparência na imagem, como se você tivesse tirado contraste. Só que o que vai ser o detalhe em específico disso? O detalhe específico, o próximo módulo que nós vamos mexer logo após o Corel, vai ser o Photoshop. É quando você tira parte da cor da imagem para fazer o efeito da marca d'água, por exemplo. Certo? Voltando aqui, a ferramenta tabela. A ferramenta tabela, ela é usada para vocês inserirem uma tabela dentro da sua apresentação. Tá? Particularmente, quando você trabalha com layout web, a tabela, até certo ponto, é útil. Mas ela perdeu muito mercado, principalmente com o padrão Tables, onde você pode organizar melhor os objetos dentro da sua arte, certo? O efeito Power Clip. Para que é usado o Power Clip? O Power Clip, como eu já demonstrei para vocês, ele é usado basicamente para vocês colocarem um objeto dentro do outro. Então aqui eu vou pegar uma forma básica, vou colocar uma forma básica, vou pegar a mídia artística, vou fazer uma mídia artística aqui, vou lá no efeitos, vou usar o Power Clip e vou mandar colocar dentro do meu objeto. Olha lá. Ele insere a mídia artística dentro do meu objeto, gerando um outro tipo de preenchimento. Então, na verdade, vocês têm um verdadeiro canivete suíço nas mãos. Ferramenta texto. Ela é usada para vocês colocarem textos. Você pode modificar a fonte, você pode gerar um objeto e mandar o texto acompanhar a linha do seu objeto, gerando textos com formas diferentes, bem como textos decorativos, muito utilizado principalmente na hora que você vai criar determinados tipos de logotipo, certo? Que tipo de preenchimento que você pode usar no CorelDRAW? O tipo de preenchimento é aquele baldinho de tinta lá embaixo, né? Olha lá, nós temos com cores uniformes, quer dizer, uma cor sólida. O gradiente, ele faz o efeito parecido com o da transparência. É basicamente você pôr uma cor e fazer chegar em outra cor. Preenchimento de padrão. O preenchimento de padrão, deixa eu até abrir aqui. Eu já mostrei para vocês, mas mesmo assim, como uma revisão, vamos abrir novamente para vocês verem. De vez em quando a minha máquina fica um pouco lenta, tá, gente? Isso é normal. Provavelmente deve ser o antivírus que está entrando em ação. Deve estar atualizando base de dados e tudo mais. Olha lá, você pode escolher um padrão de preenchimento com duas cores, onde você tem vários tipos de formas que você pode utilizar para preencher. Certo? Totalmente colorido. São vários materiais que ele já tem na galeria dele. E o de bitmap? O de bitmap, você pode escolher os padrões que já tem aqui no CorelDRAW de texturas, certo? Bem como, se vocês usarem o procurar,
voltou aquele padrão que eu mandei importar. Nenhuma dúvida? Aí vem para os outros preenchimentos também. Texturas. O próprio Corel em si, ele tem uma biblioteca gigante de texturas que vocês podem utilizar. É só escolher a textura que você quer utilizar e mandar aplicar, certo? O PostScript. O PostScript são alguns tipos de preenchimento diferentes, muitas vezes com objetos que ele já tem, ou mesmo simplesmente vetores que ele já tem também para ser aplicado, certo? Aí, ó, podem ver que tem vários diferentes, certo? Sem preenchimento é para vocês não colocarem nenhum tipo de preenchimento. E a cor é basicamente para você poder também escolher a cor que você quer utilizar. Tranquilinho? Aí vem a 28ª, é a penúltima pergunta da nossa revisão de hoje. O que é e para que se usa o sombreamento interativo? Então vamos colocar o outro objeto dentro do nosso Corel. Vamos mandar pintar ele e vamos usar a ferramenta de sombreamento interativo. Eu faço questão sempre de demonstrar a ferramenta junto. Por quê? Porque vocês vão pegar e vão ver exatamente o que vai acontecer. Não adianta somente eu explicar para vocês. Quando nós colocamos essas ferramentas em ação, o ideal é que vocês vejam o efeito que ela gera. Então, eu vou escolher um ponto aqui e vou arrastar. Reparem que ele gera uma sombra atrás do objeto. Que você pode modificar? Pode. Olha lá. Basicamente para vocês gerarem sombras no seu objeto. Certo? E aí vem a última. Para que se usa a borda interativa? A borda interativa, ela vai ser usada para vocês gerarem um outro tipo de efeito dentro do seu objeto. Então vamos pegar aqui contorno. Contorno e bordas não é a mesma coisa, tá, gente? Olha lá, e vamos arrastar para dentro. Vamos dar um preenchimentozinho nele, né? E reparem que ele vai modificando o preenchimento dentro do seu objeto. Pode-se mudar o padrão? Pode. Você pode mudar, tem várias propriedades diferentes. Aqui vamos por uma outra corzinha. Vamos puxar aqui agora para fora. Ele está meio pequenininho, gente, por isso que está um pouquinho complicadinho de fazer, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho dele. E agora vamos puxar o sombreamento para fora. Então vamos voltar na nossa ferramenta. Cadê ela? Cadê ela? De vez em quando eu mesmo me perco dentro dele, tá, gente? Isso é normal. Olha lá, eu vou arrastar mais para dentro do meu objeto e vamos mexer aqui na setinha. Será que ele vai mexer? Não, ele só vai pegar e vai criar o efeito se eu mexer no controlezinho deslizante dele, onde ele vai pegando e vai gerando outros objetos com outras tonalidades dentro do efeito do degradê, puxando para o ponto final que eu pus dentro do meu objeto. Certo? Então, por hoje é só. Lembre-se, se vocês tiverem dúvida, me chamem no WhatsApp, certo? E não esqueçam
esqueçam, lavem as mãos, passem o álcool 70, o álcool gel, utilizem máscara e só saiam de casa. E não esqueçam a máscara em hipótese nenhuma, tá? Se for estritamente necessário.